Uma outra coisa que eu acho importante também é que as pessoas possam começar a ter a noção absoluta da importância do amor no processo de expansão existencial. É interessante porque quando a gente fala em abraço, em beijo, em carícia, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Quando a gente fala de uma terapia, por exemplo, com a biodança, que inclui esse elemento amoroso no processo de crescimento, as pessoas sempre ficam um pouco receosas, né? E eu acho tão interessante a gente ter receio do amor. As pessoas ficam com medo quando vem as pessoas se abraçando. Tem gente que diz que não gosta de ser tocado. E assim, eu acho que é tarefa do psicólogo, primeiro, poder desenvolver isso na vida dele, e segundo, ensinar a importância do ato amoroso e da presença amorosa na vida para que a pessoa possa ter saúde, né? Dentro das neurociências hoje, se sabe, eu estava até lendo um livro do Eduard Punset, que é um escritor espanhol, e ele escreve um livro sobre o amor. E nesse livro ele cita uma pesquisa onde se comprova que a falta de comida e a falta de água tem equivalência em termos de importância e de impacto neurológico como uma rejeição social. Então a falta de amor é igual para o cérebro do que a falta de água e comida. Isso tem uma importância absoluta a gente saber disso, porque a gente poder perceber que a presença amorosa na vida da pessoa é fundamental. É a mesma coisa que a pessoa deixar de se alimentar. As pessoas poderem saber que o alimento amoroso é fundamental no processo de crescimento da existência, eu acho um absoluto na terapia. E que as pessoas possam ficar acostumadas com isso, a poder expressar o amor para quem conhece, transcender os preconceitos, conectar com outro ser humano como processos de pré-requisito para que um ser humano possa se expandir. Não basta ser inteligente, é preciso ter inteligência afetiva. A gente tem na história muitos seres que foram muito inteligentes e que foram profundamente destrutivos. Isso é uma coisa que o Rolando Toro, que foi o criador da biodança, dizia, e faz muito sentido. A inteligência precisa brotar do afeto, da sensação profunda de conexão com os outros seres viventes. Isso é amor. Amor é a sensação de estar conectado. Destrutividade, quando eu me sinto conectado, não pode existir. E ao mesmo tempo, o amor é o alimento para que tudo que é vivente possa se expressar. Então que a gente não tenha medo disso. É descabido um ser humano ter medo de ser abraçado, ter medo de ser beijado, ter medo de expressar o amor. Que as pessoas possam estar muito confortáveis com isso, porque né, a inserção do ato amoroso na vida da pessoa é o início da grande transformação. E a inserção do ato amoroso no social é o primeiro passo para a grande transformação social, onde a gente pode cuidar um do outro. Mais do que as ideias que a gente tem sobre como mudar o mundo, quando a gente fala de mudar o mundo é grande, né? Mas é mudar uma cultura, é mudar uma forma de viver, né? E o ato amoroso, a possibilidade da gente estar familiarizado com isso é o primeiro passo, né? E que as pessoas possam desejar e querer muito amor nas suas vidas, porque quando as pessoas às vezes falam, eu estou carente, quando elas estão precisando de amor, é quase um pecado, é mal visto você dizer que está precisando de amor. E não precisa, eu posso ser querente, querer amor, desejar amor, realizar, pedir isso, e isso é o verdadeiro ato de saúde. É onde começa toda a possibilidade de expressão da identidade de um ser humano. Então a gente tem que se familiarizar com os beijos, com os abraços, com as declarações de amor, com a abundância afetiva, muito mais do que com falar mal, com a guerra, com a violência, com a fofoca. Coisas que a gente não tem medo, dessas a gente devia ter.